E bom, no vídeo de hoje você verá como organizar os dados no Real-Time Database de forma organizada, usando o Project Bucket para isso. E se você não tem a mínima noção de como trabalhar com banco de dados no seu aplicativo do Codular, especificamente do Firebase, eu tenho um vídeo que eu vou estar deixando aqui em cima no card. Você clica, assiste ele primeiro e volta para cá. Se você gosta de conteúdos como este, eu já te convido a deixar o seu like para dizer ao YouTube que este conteúdo é um conteúdo interessante para você. E vamos lá. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um projeto criado. Eu coloquei uma caixa de texto que você encontra aqui em usuário interface em text box. Coloquei um espaçamento para separar os elementos, que você vem aqui em layout geral e encontra o space. E tenho um botão de enviar, que aqui em usuário interface logo no início você encontra o componente button. E o Firebase Database, que é o banco de dados que a gente vai utilizar. Eu tenho o vídeo aí que eu mostrei para vocês configurando no Codular, então basta assistir ele para entender como configurar. Aqui a gente vai falar especificamente do Project Bucket, que basicamente é todo o nosso projeto, né? Para a gente tornar os dados mais organizados, a gente utiliza o Project Bucket. E ele cria uma estrutura de diretórios, ou seja, de pastas e subpastas, para organizar os dados de maneira correta. Como que funciona isso? Eu vou demonstrar aqui com o componente de text, né? Os blocos de texto. Esse primeiro bloco vazio de texto. Vou aumentar aqui. E basicamente, vamos imaginar que a gente tem uma tela de login de usuários, tá? E essa tela vai ter vários usuários. A gente não sabe quantos usuários vai ter. Pode ter 100, pode ter 200, 1000, 1200. Então, a primeira pasta para salvar os demais usuários, você deve colocar, até mesmo para ficar mais organizado para você entender. Exemplo, usuários ou todos usuários. E aí, para mim criar, essa é a pasta principal que vai ser criada. A subpasta, você sempre coloca uma barra invertida para a direita, nessa estrutura aqui. E aí, a subpasta, qual vai ser a subpasta? Vamos imaginar que cada usuário ele vai ter o seu ID próprio, um identificador único que vai identificar aquele usuário, como se fosse um RG. Então, eu vou colocar ID usuário. Coloco barra. E aí, depois do ID do usuário, vamos supor que ele vai acessar um aplicativo e lá ele vai ter que, por exemplo, publicar fotos sobre ele, né? Então, eu vou ter um ID para essas fotos, ID fotos, usuários, para não correr o risco dessas fotos se misturar no perfil de outro usuário, sendo que as fotos é de um usuário em específico, tá? E depois do identificador de fotos de usuários, finalmente vai ter as fotos, né? Só que aqui eu já criei o diretório que eu quero, tá? Todos os usuários, ID usuário e ID fotos usuários. Depois a gente salva a URL da foto desse usuário. Então aqui no Firebase Database, né, que você encontra aqui nos componentes de Google, né, Firebase Database, a gente vai pegar primeiro um bloco chamado Firebase Project Bucket, que é esse carinha aqui, tá? E ele é o nosso projeto principal. Então o que a gente vai fazer? Quando a nossa tela que a gente está iniciar, ou seja, esse bloco aqui de iniciar, quando ela iniciar, o que eu quero fazer? Eu quero definir o meu projeto principal para receber uma estrutura de organização. Qual que seria essa? Vamos seguir aqui o que a gente estava fazendo. Vou colocar todos os usuários, tá? Vou copiar, vou pegar um bloco de texto e vou colar aqui, tá? Sempre com a barra no final. Todos os usuários. Beleza, só que agora a gente precisa de um ID para esse usuário. Para facilitar, eu vou pegar um bloco aqui em matemático, né? Eu vou pegar esse handle, que ele vai gerar um número de 1 a 100.
vai funcionar como um ID. Não é o certo fazer isso e não é profissional fazer isso, tá? É mais para fins didáticos que eu estou mostrando para você. Então, depois de todos os usuários, na verdade vai ter o ID do usuário, lembra? Então a gente vai ter aqui, ó, um barra, né, ID usuário, tá? Pode até ser aqui, ó, depois, né, ID usuário. E aí, finalmente vai ter o ID do usuário. Vamos ver se isso aí tá funcionando e como que é para sair. Então aqui eu vou digitar alguma coisa, tá? Eu vou digitar algo. Só que lembrando que a gente tem que salvar, né? Na verdade temos que iniciar novamente a tela. Então vou dar um refresh aqui, tá? No Companion. E aí quando a tela iniciar ele vai fazer isso aqui, ó. E aí vai ficar desta maneira aqui, ó. Quer ver? Que a gente precisa do nosso salvar valor, tá? Basicamente, a gente vai salvar um valor depois de criar essas estruturas de pasta. Qual vai ser o valor? Vamos colocar foto, tá? Foto usuário, a tag, que é o identificador desse valor que está sendo salvo, e o valor a ser salvo, foto.png. Vamos supor que é uma foto, tá? E aí, quando a gente dá um refresh, ele vai iniciar a tela e isso tudo vai acontecer, tá? Então ele cria uma pasta principal que vai armazenar todos os dados de todos os usuários. Ele informa que a próxima pasta vai conter o valor do ID do usuário. O ID do usuário é 77 desse usuário em específico. E esse usuário em específico, ele tem, né, uma foto salva, né? Então é basicamente isso que a gente utiliza para organizar o nosso fluxo de dados, né, no Firebase Database. E aí aqui a gente pode salvar mais valores, né, com este usuário em específico. Mas aqui vai ficar alterando, tá, aleatoriamente o usuário. Mas ainda assim vai estar neste ID do usuário. Então eu vou salvar uma outra coisa, outra foto, nova foto.png, tá? E depois disso, quando a gente dá um refresh, aí ele vai fazer isso novamente, ó. Ele cria um novo ID para esse usuário, que ainda está na pasta do ID do usuário. E esse ID do usuário é como se fosse um outro usuário, tá? O ideal é cada usuário ter um ID específico, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então fica nessa estrutura de organização. Cada usuário tem os seus dados salvos, né? Para não acontecer a questão de duplicidade de valores, entendeu? Então basicamente é isso, pessoal. Se vocês curtiram este vídeo, eu peço que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para receber todas as novidades aqui do canal. Queria agradecer a todos vocês aí que acompanham, acreditam nos meus conteúdos, e isso é só o começo. E eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.